Eu sou Elaine Frederic, do canal Frederic Advogados. Eu sou advogada especializada em INSS e hoje nós faremos um vídeo especial para vocês. Eu falarei do regime geral da Previdência e... Olá, eu sou a Bárbara Miranda Blaut, especialista em Direito Militar. Hoje, como a doutora já citou, vamos fazer um vídeo conjunto sobre a pensão por morte. Vamos começar falando para vocês quem são os beneficiários da pensão por morte. Isso não muda muito, né, doutora? Não temos muita diferença. Então pode falar. Ok. Quanto aos militares, nós temos uma ordem de preferência para recebimento da pensão. Seriam, primeiramente, os herdeiros, o cônjuge, o ex-cônjuge, ou até mesmo seguindo por uma segunda linha de prioritários, os pais poderiam ser, por exemplo, beneficiários. No regime geral, a preferência ela é um pouquinho diferente. Primeiro vem o cônjuge ou companheiro, os filhos na mesma linha, né, os filhos até 21 anos e os filhos inválidos de qualquer idade. Nesse caso, ex-companheiro ou ex-esposa ou esposo não entra na sucessão. Olha só que diferença. No caso do militar, quanto ao ex-cônjuge, nós temos uma especialidade, que seria, no caso, o ex-cônjuge que já recebe uma pensão deste companheiro. Ou seja, ele teria direito a receber, porém na mesma medida que ele já recebia. E quanto aos filhos, também tem a regra da idade, que seria dos 21 anos, e também da invalidez independente da idade. No entanto, temos uma diferença que até os 24 anos pode-se receber a pensão se caso essa pessoa estiver cursando a faculdade. E uma peculiaridade muito diferente do direito militar seria o caso das pensionistas das filhas mulheres. Isso. Que isso é uma coisa que teve muito embate jurídico, porque por N motivos. Tanto pelo fato do preconceito quanto as mulheres, que no caso elas não poderiam casar, senão elas perderiam o direito a essa pensão, quanto no caso do dano ao erário, porque uma pessoa que recebe uma pensão vitalícia acaba fazendo um dano ao erário. E o que foi decidido e que se mantém até hoje em dia. Para as filhas de militares que tiveram seu falecimento antes de 2001, segue tendo essa vitaliciedade, desde que o pai em vida tenha pagado a porcentagem de 1,5% acima na contribuição do holerite dele. Já para as filhas que tenham seus pais falecidos após essa data, segue a regra geral dos 21 ou 24 anos. Para o regime geral, não existe a possibilidade da pensão para o filho, que terminaria aos 21 anos e até os 24, se esse estiver cursando, se esse estiver em curso superior. A pensão se encerra aos 21 anos mesmo. Outra peculiaridade seria o quanto da porcentagem dessa contribuição dos militares. No caso, antes da reforma da Previdência, ela era de 7,5%. Passou no ano de 2020 a ser de 9,5% e a partir de 2021 passou ao teto de 10,5%, que é o teto que segue até agora. No regime geral da Previdência, é um percentual que varia de 9% a 11%, de acordo com a remuneração. Quanto à declaração de dependentes dos militares, esse documento fala quem são os possíveis beneficiários dessa pensão quando o militar vier a falecer. Ele é um documento que é interessante existir para facilitar para os herdeiros que possam receber essa pensão. Porém, ele não é essencial. Se ele não existir, não quer dizer que a pessoa não vai receber essa pensão. Para facilitar no regime geral da Previdência, o ideal é que se mantenha um cadastro atualizado também. Querem saber se alguém faz isso? Não. Ninguém faz. Ninguém faz. Quanto a acumular os benefícios, se por acaso você já recebe uma pensão por morte, ou então você recebe a sua aposentadoria, por exemplo, e é mulher de militar, por exemplo, você pode receber essa pensão por morte? Pode. A resposta é positiva. Você vai poder acumular esses dois benefícios.
O único caso em que você não pode acumular é se você, por exemplo, já recebe uma pensão por morte de um militar e você se casou novamente com um militar e este também vem a falecer. Nesse caso, você terá direito a um benefício ou a outro. No regime geral, funciona mais ou menos da mesma forma. Quem recebe pensão por morte vai poder se aposentar, só tem uma regra diferente por conta da reforma. Não será o benefício de aposentadoria, se for menor, por exemplo, ele não será na sua totalidade. Ele começa com percentual de 60% também. Bom, quanto aos percentuais de recebimento dessa pensão, vai variar de acordo com a patente, porque é em cima do que era o salário do militar. E em falando nisso, mas esse valor vai ser integral ou não? Normalmente não é integral. Ele acaba sendo diminuído até que bastante por conta de N fatores que são requisitos que o Estado impõe à pessoa para que possa ser paga essa pensão. Também é interessante falar sobre os militares, porque nós temos duas categorias, né? Que são os militares das forças auxiliares, que seriam os militares e os bombeiros, e os militares das forças armadas, que seriam exército, marinha e aeronáutica. Dentre eles, há algumas diferenças, umas peculiaridades. Isto porque, em se tratando das forças armadas, seria de uma forma, das forças auxiliares, depende do estatuto de cada estado e do Distrito Federal para ser essas peculiaridades diferidas. No regime geral da Previdência, o valor da pensão por morte, depois da reforma de novembro de 2019, ela engloba todas as remunerações do falecido. E é aplicado um fator para atualização e correção, e depois percentual de 60%, mais 10% por beneficiário menor. Uma pergunta que muita gente faz, a doutora Bárbara falou aqui também, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Se uma pessoa que recebe pensão por morte, se ela pode se casar de novo e se ela pode se casar de novo sem perder a pensão. O que a doutora pode falar pra gente? Bom, no caso, a maior peculiaridade seria o caso das filhas, que foi o que deu todo aquele embate jurídico. E a gente sabe que elas podem se casar sim. E quanto às esposas de militares, elas podem se casar novamente, não tem problema. A única regra é aquela, se for militar novamente, quando falecer, vai ter que escolher um dos benefícios. Agora, se for um civil, não tem problema, ela pode acumular os dois benefícios. Isso é uma coisa interessante. No regime geral da Previdência, ela pode se casar, mas se ficar viúva de novo, vai ter que escolher entre um ou outro benefício. Normalmente, o que é mais vantajoso. Um último tópico que nós vamos falar aqui é sobre a morte real e a morte presumida. A pensão por morte, o próprio nome diz, ela provém daí. Aquele dito de ele morreu para mim não serve para fazer o pedido de pensão por morte. A morte real, ela é declarada em atestado de óbito. A morte presumida, ela pode ser ou não declarada dessa forma, porque presume-se que ele morreu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma catástrofe, um enchente, um tsunami, a pessoa fica desaparecida e presume-se que ela morreu. Mas só quem pode fazer essa declaração é o juiz, através de uma ação judicial. Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso. A doutora Bárbara. Só encerrando o assunto que a doutora estava falando, na parte militar segue da mesma forma. Se dando um exemplo dessa morte presumida, poderia ser um militar que estava numa ação, por exemplo, um militar do exército. Ele pode estar em uma ação, em outro lugar, e de repente aconteceu uma guerra ou alguma coisa, um tiroteio, e não se acha o corpo dessa pessoa. É um caso de morte presumida. E isso igualmente vai ter que ser declarado pelo juiz para que possa ser aberto esse pedido de pensão.
Completando a informação da doutora, quando for a morte presumida no caso de militar, por exemplo, um navio da Marinha, ele afundou. Nós não temos o corpo, mas a presunção é de que a pessoa tenha falecido. Neste caso, terá que ser uma declaração feita por um juiz federal para falar que a pessoa realmente morreu e ser aberto esse pedido de pensão. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo Compartilhado. Se você gostou dessa modalidade de vídeo, deixe nos comentários, tá? Curta, compartilhe, não esqueça do grupo da família. É sempre um prazer falar com vocês. Eu sou a Elaine Frederic. E eu, a Bárbara Miranda. Contamos com vocês. Até o próximo. Posso? Eu não falei que eu era especialista. Os militares das Forças Armadas, Aeronáutica, Exército Marinha. e Marinha. Vamos de novo. E os militares das Forças Armadas. Sim! Ai. Hoje vamos falar sobre... Olá, eu sou Elaine Frederic, do canal Frederic Advogado. Ai, falei erradinho. Vai ser difícil hoje. É só lembrar de quando a gente gravou aquele outro lá.